Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, principalmente quando envolvem os temas prazer e sofrimento. Considere que o Espiritismo pode nos trazer as respostas acerca do bem-estar físico e espiritual. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades dessa edição. Os comportamentos humanos são os mais diversos. Reagimos a situações a partir de emoções, sentimentos e dos nossos valores. O que nos dá prazer traz-nos sensações de bem-estar, de conforto. Já o que nos causa sofrimento proporciona dor, apreensão e angústia. Estes dois estados emocionais fazem parte do cotidiano da imensa maioria dos humanos. Compreender as suas razões é um desafio a fim de tirarmos o melhor proveito de ambos. Confira nossa entrevista de hoje acerca desse tema. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Certa vez, um menino andava na margem de uma lagoa de águas geladas, quando percebeu outro menino, mais ou menos da mesma idade, se afogando. Não hesitou e, apesar do frio, lançou-se na água para salvar o desconhecido. Ao saber do seu ato heróico, o pai do menino salvo ofereceu-lhe uma recompensa, pois era rico. O pequeno herói recusou, alegando que pulou na água por um impulso, sem pensar nas consequências, mas, diante da insistência do homem, revelou-lhe um sonho. Queria estudar medicina, porém era pobre e não podia pagar. O homem, então, comprometeu-se a pagar-lhe os estudos, e assim o fez. Muitos anos depois, o garoto que quase se afogou se tornou um grande estadista e um dos mais importantes líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill. Churchill, porém, contraiu uma doença para a qual o único medicamento era a recém-descoberta penicilina. O descobridor do antibiótico, Alexander Fleming, era o mesmo menino que anos antes o salvara do afogamento. A compaixão de Fleming salvou Churchill por 2 vezes. Mas a generosidade da família Churchill não apenas garantiu ao estadista encontrar cura para sua enfermidade, permitiu também que toda a humanidade pudesse se beneficiar com as descobertas de Fleming ao patrocinar seus estudos. A nossa espécie, Homo sapiens, se distinguiu das outras que lhe antecederam por algumas características especiais e, sobretudo, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ficar indiferente diante da miséria? Como não se abalar ante as vítimas da violência? Como não se emocionar vendo uma criança passar fome? A compaixão é o nosso primeiro passo na direção do amor. E surge em nosso coração pela constatação quase inconsciente de que, em essência, somos iguais e dividimos o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar. O sofrimento de um, em verdade, é o sofrimento de todos. A compaixão nos faz humanos e é no exercício de nossa humanidade que nos descobrimos divinos. Nossa entrevista de hoje, o Dr. Marcelo Collin vai tratar de prazer e sofrimento, situações que todos vivemos.
Olá, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema da entrevista de hoje, com o nosso querido amigo Marcelo Collin, é prazer e sofrimento. Marcelo, mais uma vez, nosso agradecimento por você estar aqui conosco. Então vamos lá. O Espiritismo, ele rechaça a busca pelo prazer? É ruim isso? De uma maneira geral, a gente vê muitas pessoas dizendo que as religiões, como um todo, e não só o Espiritismo em particular, fazem apologia ao sofrimento, né? Tentam, de alguma maneira, destacar o sofrimento, e isso dá a impressão de que sofrer é melhor do que sentir prazer, ou que o prazer seja uma coisa pecaminosa, proibida. O Espiritismo não tem essa visão de maneira nenhuma. O Espiritismo entende o prazer como uma pulsão, né? Um movimento, uma busca. O prazer como um instrumento mesmo para fazer a gente querer ir ao encontro de alguma coisa. Então o Espiritismo não coloca num plano secundário, não considera errado, acha que contempla que o prazer faz parte mesmo da nossa vida e que a gente não deve ter esses pudores em pensar no prazer. Ninguém precisa sentir culpado por sentir prazer, então. Isso é uma coisa interessante, né? Algumas pessoas têm dificuldade mesmo de se entender nesse sentido. Elas têm vontades, têm desejos de buscar coisas que são prazerosas, mas daí por alguns atavismos que trazem da sua formação, da sua infância, frequentemente das orientações religiosas que teve no passado, entende que se você está num estado de prazer, se você está sentindo-se bem, aquilo deve ser então uma coisa errada. Então não é adequado a gente se sentir culpado pelo prazer, a gente deve pensar bem a respeito do nosso prazer e do que nos faz sentir verdadeiramente prazer. Aí que vai ter uma chave para a gente tentar compreender melhor esse processo. O que é prazeroso para um e como a gente deve fazer uma busca equilibrada pelo prazer na nossa vida. Existe alguma forma, ou melhor, assim, um modo de se buscar o prazer? Existe um direcionamento, uma orientação para isso? Vamos tentar entender assim. O prazer faz parte da natureza humana. A busca pelo prazer, o desejo de sentir prazer, de fruir prazer, é uma coisa que é nossa. A gente nasce com ela e é nossa de nós espíritos. Porque muitos entendem que o prazer é só uma busca do corpo. Não. O desejo de sentir prazer, ele é espiritual. Ele é uma força que nos faz ir atrás de determinados objetivos. Eu estava lendo esses dias um texto do Espírito Joana de Ângeles, que ela dizia assim para nós, que nós temos, por assim dizer, duas naturezas. A nossa natureza espiritual, que é aquela que a gente traz de todas as nossas experiências anteriores e que faz com que a gente queira buscar prazer de determinadas maneiras, que tem a ver com o que nós vivemos. E a nossa segunda natureza é a natureza que tem a ver com tudo o que a gente aprende na nossa infância. Então, na infância, a gente vai ser orientado a buscar o prazer de alguma maneira. E essas duas podem entrar em conflito, podem se complementar de diversos modos. Então, o que a gente deve estar sempre atento é buscar compreender dessa busca do prazer, que você me perguntou, né? Existe uma maneira melhor, uma maneira pior. É entender mesmo o que é prazer. Porque o prazer deve ser uma coisa que, uma vez sentido, nos faça ter um sentimento de plenitude. O que acontece? Frequentemente, prazeres que estão aí no mundo, eles causam exaustão ao invés de plenitude. E daí a questão da gente pensar mesmo, será que isso é prazer de verdade? Porque é um prazer que te esgota, é um prazer que te cansa, é um prazer que acaba com a tua vontade de seguir, acaba com a tua ambição, é um prazer que te paralisa, que te dificulta. E outros prazeres não, outros prazeres trazem uma vivacidade, uma alegria, uma vontade de querer continuar adiante e buscar de outros modos. Alguns prazeres nos desestruturam enquanto pessoas, fazem com que a gente não veja outras coisas senão aqueles prazeres, e outros prazeres nos fazem querer compartilhar, querer ter uma experiência mais rica e levar para as outras pessoas. Alguns prazeres são egóicos e só fazem sentido se eu estiver sozinho com ele. E outros prazeres têm a ver justamente com o compartilhamento. Então é no meio de todo esse contexto que a gente tem que achar o nosso canal de um prazer que seja plenificante, não um prazer que seja desestruturante para nós. Entendi. Algumas pessoas confundem prazer com divertimento.
né? Existe até uma noção temporal para isso. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você, mas após o intervalo, ok? Fique conosco, já retornamos. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo duas questões a serem discutidas: o prazer e o sofrimento. Vamos assistir. Para você que está chegando agora, estamos recebendo no nosso programa hoje o nosso querido amigo Marcelo Collin, falando sobre prazer e sofrimento. Marcelo, antes do intervalo, a gente fez uma ponderação em relação não necessariamente ao tempo, né, mas a relação entre prazer, né, e divertimento. Talvez o divertimento algo curto e o prazer algo perene, né, que angarie, que seja, enfim, algo que dure mais tempo, né, não necessariamente determinando isso. Por que existe tanta necessidade, especialmente pelo divertimento? Na primeira parte da entrevista a gente citou o espírito Joana de Ângeles, né, que escreve pela mediunidade do Divaldo Franco, e ela tem uma obra chamada Amor Imbatível Amor. Nessa obra ela vai essencialmente explorar um pouquinho a respeito do prazer. Vai falar das nossas misturas de prazer, amor, erotismo, que não é o nosso foco hoje, quem sabe outro dia a gente entra por essa seara, mas ela vai, no capítulo 5º dessa obra, começar a trabalhar quando é que a gente desvirtuou a nossa noção de prazer. Porque ela reconhece o valor da obra do grande pai da psicanálise, né, Sigmund Freud, que falava dessa nossa necessidade de realização através da busca do prazer. E daí ela, nessa obra, vai tentar qualificar esse prazer, vai tentar dizer para nós como é que deve funcionar esse prazer. E no 5º capítulo, quando ela está falando dos mecanismos de perturbação, ela vai dizer justamente essa inflexão, né? Quando a nossa busca do prazer passa a se tornar essa busca desse prazer que esgota, desse prazer que passa, desse prazer que deixa um vazio, ao invés de deixar um sentimento que nós estamos mais completos, deixa um sentimento de que nós estamos menos completos, uma vez fruído dentro de nós. E daí ela usa esses dois termos para nós, né? Prazer enquanto essa atitude que nos leva à planificação, e divertimento essa que a gente só se ocupa para tentar seguir adiante. Então, ela vai conversando conosco durante o livro ali, trazendo para nós leitores, falando lá que em Roma começaram a se acumular muitos divertimentos, muitas formas das pessoas se ocuparem, já que elas não conseguiam encontrar o verdadeiro prazer. Então, é natural que uma vez que nós tenhamos algum conflito para ter prazer na vida, para ter aquele sentimento gostoso de que, nossa, parece que nesse momento eu não preciso de mais nada mesmo, eu me sinto pleno, eu quero que os outros se sintam como eu, porque e que eu consigo de uma maneira muito organizada pensar o meu futuro. Então, na nossa incapacidade de fruir de um prazer equilibrante, a gente acaba buscando esses prazeres que podem nos desequilibrar, que são os prazeres que têm a ver com a satisfação do senso material. Aí tem uma coisa muito curiosa, que o espírito André Luiz, quando fala para nós, pela mediunidade do Chico Xavier, a respeito do desenvolvimento de nós, seres humanos encarnados. Então o espírito, nós somos um espírito, né? Vestimos esse corpo. Para a manutenção do nosso corpo, nós temos algumas leis materiais para seguir. E isso ficou marcado no nosso cérebro num lugar chamado centro da recompensa. Quando eu faço as coisas que vão trazer para mim um senso de segurança, de seguir com a vida, aquele centro da recompensa, ele é ativado. Então, se eu estou com fome e me alimento, eu estou garantindo a minha vida. O centro de recompensa diz, parabéns. Se eu preciso me reproduzir para continuar a espécie e ter o prazer sexual, o centro de recompensa me lembra disso. Então, na nossa incapacidade de conseguir ativar o prazer de outros modos, a gente vai nos prazeres materiais que vão nesse nosso centro de recompensa. Então a pessoa vai buscar o divertimento na comida, no sexo, nas compras, em ter coisas, em parecer aquilo que não é. Então isso só vem preencher um buraco que não estava adequadamente organizado por outros prazeres na nossa vida. Existiria um princípio que nos guiaria a buscar esse prazer de uma forma saudável, digamos assim? A gente deve ter claro na nossa mente o que é um prazer que nos planifica. Isso só é feito a partir do autoconhecimento mesmo.
Quando a gente vai simplesmente vivendo a vida, atropelando as coisas e tentando sensações pelas sensações, sem perceber, no fundo, as nossas necessidades, que a gente corre o risco de tomar grandes desvios. Então, a nossa prudência nos pede que nós comecemos a nos examinar mais adequadamente, ver o que eu de fato preciso para poder ser feliz, para estar bem, o que me falta de verdade, não ficar comprando as coisas que acontecem por aí. E quando eu consigo encontrar esses canais, essas realizações, que eu aprenda a multiplicá-las em favor de mim e em favor dos outros. Então isso só é feito com bastante perseverança e percepção da nossa parte. É necessário, sim, meditar, debruçarmos sobre isso e pensar o que eu quero ser, o que eu preciso fazer para chegar lá, e que cada passo que eu dê me dê essa sensação de que eu estou mais perto da minha realização e queira dar os outros passos com mais energia ainda na busca de um prazer planificante e que nos fortaleça mesmo e não que nos desvie dos nossos caminhos nessa jornada terrena. Legal. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado mesmo, né? Antes de terminar, eu gostaria de deixar então a dica de leitura que o Marcelo nos disse. Amor, Imbatível Amor, é um livro psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Né? E você fique conosco, pois o programa continua. Até lá. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. José Carlos Elias da Silva pergunta: o corpo de um indivíduo é o culpado por sua má índole, ou o responsável é o espírito que o habita e o leva a adotar atitudes malignas, como assaltar, roubar e matar? José Carlos, o corpo não dá qualidades ou defeitos ao espírito. Os vícios e as virtudes são todos do ser imortal. Assim, o espírito é violento ou brando, inteligente ou burro, bondoso ou cruel. O corpo apenas manifesta essas tendências, como um carro bem ou mal conduzido. Se um motorista é inábil e imprudente, bate e mata ou fere muitas pessoas, a culpa não é do automóvel. Por vezes se afirma que determinado filho, sobrinho ou neto puxou um parente, no sentido de que apresenta os mesmos gostos ou tendências. Ou então se nota que muitos integrantes da mesma família possuem idênticos vícios, como violência ou alcoolismo. A rigor, ninguém puxa ninguém quanto a caracteres morais. A genética opera apenas no plano físico, como altura, cor dos olhos ou cor da pele. O que ocorre é que espíritos afins formam famílias espirituais, ou seja, vinculam-se por suas afinidades, grandezas ou baixezas, facilidades ou dificuldades. Por vezes reencarnam na mesma família corporal e apresentam importantes semelhanças de tendências e conduta. A responsabilidade é sempre do espírito, nunca do corpo. Caso contrário, um homem inteligente e bondoso teria tanto mérito quanto uma fruta grande e suculenta. Já um criminoso seria igual a uma folha de alface murcha ou a um fruto mirrado, sem responsabilidade, pelo que faz e pelo que é. As características físicas recebem marcante influência genética. Em decorrência, o sistema nervoso pode ser mais ou menos frágil. Outros sim, os exemplos recebidos, especialmente na infância, são uma influência importante. Contudo, à medida que o tempo passa, o espírito aceita ou rejeita as influências, conforme seu nível evolutivo e sua maturidade. O homem que deseja resistir ao mal e viver de modo equilibrado e solidário sempre encontra recursos para tanto. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Seja inteligente. A questão de número 780 de O Livro dos Espíritos propõe: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual?
Espiritualidade em gotas. Estamos sobrando inteligência intelectual. O mundo desenvolveu essa habilidade que se mostra com uma extraordinária cognição e se espraia com os seus subprodutos na sociedade, fazendo com que a inteligência brilhe fulgurantemente. Todavia, há necessidade de avaliarmos de que nós não somos só cabeça, nós somos igualmente ética, somos coração, somos, portanto, um ser de uma múltipla complexidade. E se há inteligência cognitiva, há inteligência matemática, há inteligência musicista, enfim, várias habilidades que precisamos desenvolver. Todavia, falece nesses dias, em nossas vidas e no mundo, a inteligência que aponte na direção ético-moral, ou seja, o progresso moral se ressente da deficiência que nós apresentamos de seguirmos valores e princípios que possam ser norteadores do bem. E com isso, podemos alocar a nossa inteligência cognitiva, a nossa intelectualidade, servindo a humanidade. Portanto, a combinação dessas duas possibilidades nos carecem, dentre tantas outras inteligências. É que conseguimos colocar o avião com a nossa percepção intelectual, com essa habilidade cognitiva, colocando no céu. No entanto, usamos para bombardear os outros. Desenvolvemos com a nossa inteligência a dinamite, conseguimos abrir uma rocha para construir um túnel. Todavia, usamos esse mesmo artefato para poder, de forma beligerante, destruir uma nação, um povo. Assim, a nossa intelectualidade por si só é uma grande conquista da civilização, mas não é suficiente, porque sem a inteligência moral, sem o progresso ético, nós corremos o risco de alocarmos toda essa habilidade loucamente, portanto, para o mal. É necessário desenvolver uma moral que não é a moral social, que não é dos bons costumes simplesmente. É a moral que focalize na atitude que leva o homem para o bem. Quando conseguirmos desenvolver esse movimento individual e coletivo, estaremos contribuindo para que a humanidade desenvolva a segunda asa para que possa desferir um grande voo civilizatório. Intelectualidade e moralidade. Inteligência que está a serviço do bem. Conquista do ser no campo das suas habilidades de cabeça, mas um coração afetuoso que faça com que essa cabeça se oriente para o benefício de si e dos outros. Portanto, inteligência cognitiva, sim, mas inteligência ética que nos incline para o bem, estamos em falta. Qual é a inteligência de que falta em você e de que falta no mundo? Essa é a grande reflexão desses dias. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa, mandando suas dúvidas ou sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!